Olá, Peter. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha Paula, Shiryu Mega aqui. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Cara, vamos falar do mecha novo aqui, sabe? Saiu aqui as habilidades dele, as imagens dele, a história dele, o background de alguns aspectos assim da história. E eu quis trazer pra vocês porque eu realmente acho que esse mecha aqui vai ser muito bom mesmo, sabe? Tipo assim, pelo que a gente lê das habilidades dele e tudo mais, embora ele não pareça que vá ser um mecha com alta mobilidade, como sugere o design dele, né? Ele parece que vai ser um mecha muito bom, muito counter, que vai dar pra fazer vários tipos de jogadas interessantes, sabe qual é? E a história dele também é muito interessante. O nome dele, né, aparentemente vai ser algo como, tipo assim, embora pra gente, no servidor NA, saiu como Axar, parece que a pronúncia dele vai ser Akashic, coisas do tipo. Parece que o nome dele tem a ver com a história dele sobre energias akashicas, coisas do tipo, sabe? E então curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. E muito bem-vindo se você é novo aqui. Show? Então vamos lá, vamos começar aqui falando da história dele, tá ligado? Desse mequinho aí super cheiroso. O protótipo do Akasha é uma máquina de perfuração geológica T2 desenvolvida para a River Valley Mining Company em outra companhia aí, tá ligado? Basicamente esse é um mecha que ele foi desenvolvido com o intuito de perfuração, de escavação, de exploração de certa forma, de túneis, cavernas, abrir buracos para mineração de uma forma geral, tá ligado? A fim de persuadir o Instituto de Energia e reiniciar o projeto Tinder, achei engraçado esse nome aqui, tem um aplicativo de namoro com esse nome, enfim, para encontrar a misteriosa energia Akasha Stone, que pode regenerar o lendário mecha. Aqui não fala exatamente qual é esse lendário mecha que eles querem regenerar, reviver, mas assim, o pesquisador Opal substituiu o reator nuclear original do T2 por o Akasha, reator de jato triplo adicionado a um fragmento Akasha Stone. Tenta provar ao Instituto que a Akasha Stone é muito superior a outras fontes de energia na aplicação de energia a mecha. Então, basicamente, eles estão fazendo uma exploração em busca dessa Akasha Stone, que vão meio que reutilizar essa pedra como uma nova fonte de energia que é superior, é melhor de certa forma, tá ligado? Felizmente, a tentativa de Opal foi finalmente bem sucedida. O mecha modificado não apenas superou em muito o poder T2 em poder, mas também mostrou a habilidade mágica de melhorar muito o desempenho do corpo. Depois que o projeto Tinder foi aprovado para iniciar, esse mecha modificado tornou-se um carro exclusivo de Ember e foi nomeado Akasha pelo Opal. Então, basicamente, esse mecha lendário que eles estavam procurando a pedra e tudo mais, é o mecha que nós vamos jogar aqui, tá ligado? Então, mas, tipo assim, a gente vai ver isso mais pra frente, né? Mas ele é um mecha que basicamente tem, não diria que poderes mágicos, mas algumas habilidades que em game acho que vão fugir um pouco da curva do que a gente está acostumado, tá ligado? Então vamos lá. Primeiro, a arma dele que é o lançador de pregos. Aqui. O conversor de energia Akasha incorporado na pistola de perfuração com pregos de perfuração. A tradução aqui saiu meio zoado, mas basicamente esse mecha, o Akashian, Akasa, não sei pronunciar ainda o nome exato desse mecha, mas acredito que seja algo como Akasha mesmo, tá ligado? O conversor de energia dele, ele é incorporado na pistola, que vai atirar pregos de liga especial. Então basicamente essa energia do Akasha Stone energiza esse mecha e, vamos dizer assim, um simples tiro de prego sai um tiro de prego melhorado com essa imbuído dessa energia akáshica, vamos dizer assim. E aqui diz que esses pregos, eu não sei se isso vai refletir dentro do jogo de alguma forma, mas diz que esses tiros de prego atravessam parede, sabe? Seria interessante se tivesse algum mecha dentro do jogo que tivesse essa mecânica de você dar um tiro na parede e perfura. Eu acredito que muito provavelmente esse mecha vai ter alguma coisa assim, de tiro que vai atravessar a parede. Pode não ser, vamos dizer assim, um tiro base dele, mas provavelmente vai ter algum módulo que faz isso, sabe? Um módulo de ataque, provavelmente. Enfim, atua diretamente nos pregos
A energia, né, atua diretamente nos pregos de perfuração de liga incorporados ao corpo da pistola, para que os pregos de perfuração lançados tenham maior poder e poder de penetração. E pode penetrar facilmente aqui em paredes sólidas. É isso que eu tava falando aqui, sabe? Acho que vai ser uma mecânica meio que interessante desse mecha. Sejam geralmente usados em rocha e em projetos de parede. A imobilização do dispositivo pode ser usada como uma arma em caso de perigo súbito. Então, tipo assim, essa arma, além de perfurar teoricamente, ela também vai dar algum tipo de imobilização. Eu já tinha comentado isso antes em algum lugar, não lembro onde, que muito provavelmente esse mecha teria mecânicas de stun e de lentidão. Stun a gente sabe que ele vai ter na arma secundária dele, em dash, mas não diz nada sobre lentidão. Eu acredito muito que a arma primária dele vai ter essas duas mecânicas, vai dar lentidão e perfuração. Agora eu não sei se vão ser um módulo de perfuração e um módulo de lentidão, ou se vai ser tudo na mesma coisa. Se for tudo na mesma coisa, acho que vai ser muito roubado. Mas eu acredito muito que essa arma primária vai ter esses mecanismos, sabe? O que vai ser bem interessante. Porque, embora a gente tenha mecânicas de lentidão no jogo e tudo mais, eu acho que vai ser a primeira vez que vai ter algo que realmente vai impactar. Porque a lentidão que o Bolt dá não impacta tanto assim, sabe? Tá ligado? Por exemplo, então vamos lá. Aqui é a broca dele. A broca de liga feita de metal duro e conectado à energia akáshica. E a energia de dureza, provavelmente uma energia dura, alguma coisa assim, a tradução que saiu errada, energia dureza, e tenacidade melhorados. Então essa arma, por causa da energia, a broca dele ficou mais dura e mais tenaz, mais perspicaz, algo do gênero, sabe? Pode facilmente penetrar paredes também, rochas duras, ao mudar o modo de combate. A casca ligada à broca forma uma corrente altamente perfuradora, fazendo com que o corpo que toca a broca fique temporariamente paralisado, que eu estava falando aqui anteriormente. A gente vai ver as habilidades dele na frente, e a arma secundária dele, né, essa broca aqui, ela vai paralisar. Ela oficialmente tem stun. Esse mecha vai causar stun. Aparentemente ele vai dar um dash pra frente com a broca, e as pessoas que ele atingir, ou a pessoa, o mecha, né, no caso, vai ficar paralisado. Agora não dá pra saber se vai ser um stun muito alto ou não, tá ligado? Isso a gente vai saber não só em jogo, quando sair a teaser de gameplay dele. Mas é mais uma mecânica de stun no jogo, o que eu acho que é muito bom, porque a Andrômeda basicamente hoje em dia não dá stun. A gente pode dizer que ela só cancela brevemente a animação do oponente. Não dá nem pra considerar aquilo um stun, que acho que é 0,3 segundos de stun. Sei lá, muito pouco. Basicamente o único mecha que tem stun hoje dentro do jogo é o Arthur. A Andrômeda já teve stun, mas ela foi muito modificada, e hoje em dia ela tem essa mecânica de hoje, que eu não considero stun, não sei vocês. Mas esse outro mecha vai ter sim stun. Aparentemente vai ser realmente alguma coisa assim relevante. Vai dar uma porrada e o mecha vai ficar paralisado por algum período de tempo, tá ligado? Vamos para a próxima imagem aqui, que é sobre o escudo dele, que eu tava falando que era uma mecânica bem diferente que a gente ia ter dentro do jogo. Esse mecha aqui vai ter escudo. Eu vi muita gente falando, vai lançar um mecha igual o Doomlight e tal, pá. Cara, o escudo dele não vai ser igual ao Doomlight. Aparentemente vai ser muito mais parecido com o do Boreas. E mesmo assim, ainda vai ser algo diferente do Boreas e diferente do Doomlight. E eu vou ler aqui e depois vou trazer minhas teorias. Quando a gente for falar das habilidades aqui. Contra-escudo carregado. O escudo de contra-ataque, lembre dessa palavra, contra-ataque, que isso é importante. O escudo de contra-ataque, acumulador composto de energia akáshica e 2 armaduras de liga especial podem provavelmente gerar energia acásticas ligadas a 2 peças de armadura que interagem. Que isso aqui são as peças de armadura dele, né, que aparentemente são acho que propulsores, mas também servem como para formar o escudo, sabe? Eles saem de trás, vão para frente para formar o escudo. Formam um escudo de energia de campo magnético de alta intensidade, que absorve a energia do corpo atacante e transformando em uma concha para seu próprio contra-ataque. Então assim, esse escudo dele
vai servir para contra-ataque. Quando a gente for ler as habilidades dele, a gente vai ver aqui, vou voltar aqui, a gente vai ver que tipo assim, vai ser uma coisa meio que instantânea, sabe? Vai ser tipo, o escudo dele vai funcionar mais como se fosse uma espécie de parry, tá ligado? Vai ser uma coisa meio que, não vai ser tipo um escudo que a gente vai ficar levantando durante muito tempo, que nem o do Boreas, um escudo que a gente deixa parado no chão, que nem do Doomlight. Vai ser um escudo que a gente vai usar assim, dentro do nosso corpo, vai ter tipo um tempo de cast e depois a gente pode meio que reutilizá-lo, sabe? Mas enfim, vamos terminar aqui de ler sobre o mecha. Devido aos requisitos de confidencialidade do plano, o motorista da Opal precisa controlar a caixa para trabalhar sozinho e se aprofundar na perigosa terra de ninguém. Com as atividades da IA, Inteligência Artificial, há instalativas para encontrar a pedra, a caixa. Por razões de segurança, o Instituto de Pesquisa de Energia realizou uma segunda transformação de Akashic, substituindo pelo mais recente equipamento de perfuração e equipamento do mecha com equipamentos especiais suficientes para lidar com emergências e acidentes. A pistola de prego especial geralmente é uma ferramenta para consertar equipamentos de engenharia. Uma vez em perigo, os pregos afiados disparam do cano que podem facilmente afundar na parede de rocha, farão com que os atacantes sofram muito. A habilidade dessa arma é muito interessante, estou lembrando aqui, cara. Quando a gente for lá, eu achei uma parada também bem diferente do que a gente está acostumado. A broca de metal duro, afetado pela energia akáshica, aumenta muito a velocidade de perfuração, pode facilmente cortar paredes de rochas duras com uma ferramenta de exploração. Ao encontrar o perigo, a energia akáshica ligada à broca formará uma corrente de interferência extremamente forte. Opa, deixa eu descer aqui. Forte, o corpo que toca a broca para cair em dormência de curto prazo. O escudo de contra-ataque já armazena energia montada no corpo é um dispositivo de proteção projetado para evitar acidentes de mineração, como o colapso da caverna de mina. Não será ferido em um acidente e tem poder para revidar. Então é isso. Basicamente o escudo dele vai servir para trancar algum tipo de acidente e meio que revidar. Isso levando em consideração a lore do jogo, como falou aqui, vamos supor que aconteceu um desabamento de terra. Ele se defende com aquele escudo, acumula a energia cinética que está ali naquele escudo, e depois usa a mesma energia que ele acumulou para afastar as pedras e sair daquela situação, tá ligado? Então, é um mecha que vai, de certa forma, ele vai funcionar muito bem para ataque e para defesa. Aparentemente, a única coisa que ele vai pecar de alguma maneira é a mobilidade, porque ele não parece que vai ser um mecha que vai ter uma mobilidade muito boa, tipo assim, do Caramelo, do Randy, do Firefox não, Firestar, ou de um Michael, por exemplo, sabe? Enfim. Hoje o Opal ainda está dirigindo a caixa em montanhas desabitadas, trabalhando sozinha em busca da pedra akáshica. Então, tipo assim, eles conseguiram imbuir o mecha com essa energia, mas eles ainda procuram essa pedra, porque essa pedra, além de tudo que eu falei, né, de ser uma nova fonte de energia, parece que essa pedra é o que falta para regenerar algum mecha lendário, algum mecha pica. Então, lendo essa lore aqui, a gente já tem uma base que algum mecha novo já tá por vir, de certa forma, sabe? Eles já lançaram esse mecha, mas com a ideia já de lançar outro, sabe? Que nessa lore aqui já cita isso, de certa forma. Então, quando esse mecha for lançado, esse novo mecha, a lore dele vai estar extremamente ligada ao Akashic, né? Que é o mecha da broca, beleza? Vamos ver aqui as habilidades dele. A Opal, eu não sei dizer, mas a Opal muito provavelmente é a piloto dele, que é essa daqui. Eu não sei qual é o nome dela, eu peguei isso aqui em Chinese. A tradução não traduziu bem, mas eu acredito que a Opal seja a piloto dele, essa mulherzinha aqui, sabe qual é? Pelo design, pela roupa, assim, os capacetes, o negócio aqui no joelho, provavelmente está com o joelho todo estourado. Ela é a Opal. Talvez possa ter algum erro aqui de tradução em relação ao nome, e talvez o nome não seja exatamente esse, mas associando uma coisa com a outra, provavelmente a Opal é piloto dele, que é essa mulherzinha aqui. E que a galera curtiu muito a foto dela e eu já fiquei tipo, meu Deus. Por isso que esse jogo lança muito personagem feminina.
A galera curte, né não? Então vamos aqui as habilidades dele. Arma primária, lançador de prega. A bala de perfuração é disparada em alta taxa de disparo e será carregado automaticamente, por um período de tempo após a interrupção dos disparos. Após a conclusão de carga, um tiro poderoso com maior dano, velocidade balística e mais rápido e poder de penetração será carregado. Então aqui a gente já vê algumas coisas. Essa arma primária dele vai ter uma taxa de tiro muito alta. Acredito eu que vai ser uma taxa de tiro igual do Neutron Star. Acredito eu, posso estar falando merda, mas acredito que vai ser uma taxa de tiro igual do Neutron. A arma parece que não vai ter mecânica de carregar sozinho, tipo manual, apertar o botão para carregar, carregou. Aparentemente não vai ter isso. Quando a gente para de disparar, ela vai carregar automaticamente. Talvez tenha sim o botão para carregar, manual, mas se a gente ficar um tempo sem atirar, a arma vai carregar automaticamente por um período de tempo. Tá ligado? A gente parou de atirar, vai carregar. E quando ela carrega, aparentemente também, o primeiro tiro vai sair mais forte, com esses bônus a mais de dano, o tiro vai sair mais rápido, vai ter mais capacidade de penetração, poder de penetração carregado, né? Então vai ser uma arma primária que dentro dela vai ter vários, tipo assim, mini efeitos. Achei super interessante. Agora, o escudo de contra-ataque, né? O escudo de contador de carga. O escudo desdobra, ficando daquela forma que a gente viu, né? Cadê? Dessa forma aqui, o escudo desdobra. O escudo desdobra absorvendo todo, repito, todo o dano frontal em um curto período de tempo. Ondas de energia serão emitidas quando o escudo for fechado. Absorvido, quanto maior o dano, mais forte será a onda de energia. E por essa habilidade aqui, que eu falei no começo do vídeo, que muito provavelmente esse mecha aqui já vai estar no S ou no A, porque ele basicamente vai ter o poder de anular todos os mechas do jogo, de certa forma, tá ligado? Tipo, ele vai conseguir anular jogadas que meio que anulam ele. Um exemplo, você tá com esse mecha e tá batendo um x1 contra um caramelo. O caramelo tá lá batendo tiro com você, trocando tiro. Caramelo, se ele usar arma secundária, você usa o escudo, absorve o dano do caramelo, então o caramelo gastou tipo, a arma dele à toa, gastou à toa, você absorve aquilo, não toma dano nenhum e ainda revida o dano nele. Então, esse tipo de mecânica, você vai poder anular várias jogadas de vários mechas, tipo Aurora também, tá ligado? A lança da Andrômeda, sabe? Tipo, sei lá, o tiro do Raven, o escudo do Boreas, a arma secundária do Venturus, por exemplo, do Hot Steel, qualquer arma secundária. Tipo assim, o mecha vai gastar muito recurso para bater em você, você basicamente vai anular aquilo e ainda vai revidar, tá ligado? Então isso eu acho que vai ser muito quebrado, porque você basicamente vai matar várias jogadas que existem no jogo. Então por isso que eu acho que esse mecha vai ser muito quebrado, tá ligado? É o que eu falei, eu acho que o que ele vai pecar vai ser na mobilidade dele, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas isso aqui dele aqui, pra mim, já é o ponto alto do mecha, tá ligado? O escudo dele. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter coisa assim do tipo no jogo. Isso é realmente muito forte, sabe? Mesmo que isso não dê muito dano, só o fato de você meio que anular a jogada do adversário já é muito forte, tá ligado? Porque você pode anular a jogada dele, dependendo da distância, você já mete a broca, dá um stun e sapeca iaiá no cara, porque muito provavelmente esse mecha aqui vai ter bastante dano, sabe? Não na arma primária acho que ele não vai ter muito dano, só quando o prego tá carregado. Mas o counter dele e a broca eu tenho certeza que vão causar muito dano, causar dano massivo, tá ligado? No prego eu acredito que vai ser só um tiro embananada mesmo, só pra você meio que, tá ligado? Dá um tiro assim só pra ver que não tem dano, mas o tiro de prego perfurado com certeza vai dar um daninho legal. Beleza? Então bora lá. Broca de liga. Desce para frente em alta velocidade, atingindo o mecha inimigo. Irá desencadear paralisia e causar dano massivo, como eu falei anteriormente. Então, aparentemente a broca dele vai ser o ponto alto de dano. Então eu diria que, tipo assim, as coisas que vão dar mais dano nesse mecha, né? Aliás, que ele vai dar mais dano é a questão da broca, contra-ataque de escudo e, por último, o prego. Então, muito provavelmente, esse mecha não vai ser
dano contínuo. Ele não vai ser... ele não vai ser dano contínuo. Eu acho que ele pode ser uma espécie de Reach and Run Buster, tá ligado? Mesmo tipo do Hot Steel. Vai causar um dano massivo muito rápido e acabou. Porque pelo design dele, eu também não diria que ele seja tanque. Ele parece muito frágil para ser tanque, tá ligado? Então acredito que ele vai ser uma espécie de Reach and Run com essas características de explodir o inimigo muito rápido, tá ligado? Eu acho que ele vai ser... Não vou falar que ele vai ser parecido com Ventoros, mas eu acho que a pegada dele, assim, de gameplay, entre muitas aspas, vai lembrar o Ventoros, sabe? Da forma que a gente quer se posicionar, de certa forma, tá ligado? E por último, um pulo normal. E é por isso que eu acho que esse mecha não vai ter muita mobilidade. Por causa dessas duas mecânicas dele. Ele só vai ter um pulo normal, não vai ter nem 2 pulos, né, do tipo. E vai ter essa broca, que essa broca acho que é diferente do Hot Steel ou do Boreas, que a gente controla o dash. Essa broca aqui parece que a gente não vai ter esse controle, porque tá falando aqui exclusivamente que o dash vai ser pra frente. O dash vai ser pra frente, tá ligado? Deve ser uma parada tipo do Arthur, tá ligado? Só que mais amplo. Então acredito que ele não vai ter muita mobilidade. Vai ser bem... Não vou falar que ele vai ser bem durão, de repente esse pulo único dele é que seja alto, mas muito provavelmente é um mecha que vai ter essa certa dificuldade de chegar em high ground. E pra quem já é experiente no jogo de certa forma, ou pra quem já tá acostumado a acompanhar meus vídeos, sabe que ter acesso ao high ground no Battle Royale é muito importante, tá ligado? Uma parada muito importante. Então, uma imagenzinha aqui, basicamente de como vai funcionar o shield dele. Eu não lembro quem me passou essa foto, não lembro, mas eu achei interessante. Que mostra aqui que o dano aqui dele, ó, dessa arma, tá dando acho que 474, tá ligado? É bastante coisa, mas vamos levar aqui em consideração que ele, como eu posso dizer assim, talvez quanto mais dano ele receba quando tá montando o shield, mais dano ele devolva, sabe? Então talvez quanto mais dano ele aguente, mais dano ele concentra e dispara essa bola de energia de volta no inimigo, bem quebrado, tá ligado? Vai ser um mecha que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de castar uma habilidade. Tipo, a Aurora vai vindo gastar o Kamehameha, você vai querer pensar 3 vezes antes de usar, porque de repente ele só usa ali o escudinho e depois revida em você quando você estiver caindo ali no seu momento de fraqueza. Outra coisa que é interessante que dá pra ver é que esse mecha aqui vai ter mais ou menos 3.900 de vida. Então ele é capaz de até que tancar muito, se for isso daqui mesmo, tá ligado? Ele vai tancar bem. É 3.900 ou 3.600? Não tenho certeza, acho que é 3.900 mesmo. Acho que é 3.900, porque aqui tá 3.700, deve ser 3.600. 3.900 na real. Isso aqui tá 3.700, aqui deve ser 3.900. Por aí, tá ligado? Mais de 3.500 ele tem. Mais de 3.500 ele tem. Então, tipo assim, talvez ele tanque bem. Talvez ele seja um tanque burster. Mesmo tipo do Hot Steel. Sabe qual é? E eu gosto de mecha assim. Eu gosto. A diferença é que ele não tem muita mobilidade. Aparentemente não vai ter muita mobilidade. Então é isso. É um mecha que eu não estava muito animado, para ser sincero. Porque eu fiquei pensando, vai ser um mecha igual o Flamengo, sabe? Com uma arma primária e uma broquinha pra ficar batendo nos outros. Mas aparentemente vai ser bem diferente. Ele vai ser tanque. E vai trabalhar muito com contra-ataques, sabe? Saber a hora certa de atacar pra paralisar. Depois de tirar a arma primária e tudo mais. Vai ser um mecha assim bem interessante. Que acho que vai ter algumas mecânicas que a gente nunca viu no jogo. E eu acho que essas mecânicas novas são sempre interessantes. O Skyfall, embora eu acho que ele tem uma gameplay única, todas as habilidades dele não são novidades no jogo. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse mecha ele parece que vai ter algumas características bem únicas, e isso é muito sensacional. Então, deixar vocês aí com a imagem final desse mecha. E eu falei pra caralho, meu Deus do céu. Beijo, se cuidem, até o próximo vídeo. Lembrando que esse mecha vai sair essa quinta-feira, então quem estiver juntando dinheiro, agora é a hora. Beijos, se cuidem. Deixem nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês desse mecha, beleza?